prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue a nossa imagem. Nosso muito obrigado a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. Nós estamos vendo a maioria das pessoas postarem. Quando eu digo a maioria, porque são a maioria de pessoas ignorantes e que ultrapassam os limites do entendimento, ultrapassa mesmo, vai nas alturas. A forma em que essas pessoas pensam e que essas pessoas raciocinam. Então a gente vê uma enxurrada de pessoas aproveitando, e eu falo sobre, quando eu falo sobre o assunto e sobre quem pode estar cometendo esses erros, a gente começa a ver que as fontes são pessoas que se encontram como deputados, como senadores, e são pessoas extremamente desinformadas. Nós temos uma leva de pessoas que se encontram nos poderes, pessoas são extremamente interessadas em cumprir ordens, mas não são ordens constitucionais. Elas são ordens baseadas em fatos de interesses particulares, que não estão dentro do interesse constitucional, não se encontram dentro da estrutura constitucional, crescimento, investimento. Não há um interesse desses políticos, não há interesse de forma nenhuma dessas pessoas quererem que você ou eu, ou qualquer uma outra pessoa possa vir assistida com aquilo que nós temos direito, que é justamente os impostos pagos por cada um de nós brasileiros, e que eles possam vir ter retorno. E esse retorno, eles possam ser bem empregados e que o povo possa e esse povo tenha essa representatividade nas câmaras, nas assembleias, na Câmara, esse povo possa vigiar, fiscalizar, buscar os meios para compreender o que está sendo empregado. Porque se não houver uma fiscalização, se não houver um interesse, se não houver uma dedicação 24 horas, até que venhamos expurgar esse troço, essa consequência impensada daquelas pessoas que tiverem, os colocaram no poder, enquanto nós não expulsarmos, expurgarmos essa nojeira, esse lixo, não colocarmos no incinerador, para que venhamos entender de uma vez por toda que virou fumaça, foi-se, nuvem vazia, o vento levou. Enquanto nós não compreendermos que nós temos que fazer isso, nós vamos ser sempre vítimas de investidas mentirosas, enganadoras, investidas que tentam ter esperança por eles de que muitos vão ser alcançados por via das dificuldades que eles mesmos fazem, eles mesmos permitem que aconteça. Isso é o que temos que evitar. Evitar. No Brasil, nós temos hoje uma nação de pessoas que se encontram sob domínios de pessoas extremamente desequilibradas. Uma coisa me chama a atenção, que essas pessoas elas têm muita coragem. Essas pessoas elas têm muito, mas muito interesse em suprir suas necessidades criminosas, maléficas. São pessoas inúteis à nação. Essas pessoas tinham que ser recolhidas. E quando eu falo esse tipo de pessoa, estamos falando de um modo geral. De um modo geral. São a maioria, dessa vez eu estou falando a maioria em números. Quando eu falo essa maioria em números, tem muitas pessoas que só precisa despertar um pouquinho para que possa tomar as rédeas da situação em que vive, a situação em que estão querendo viver. Por enquanto, nós estamos vendo uma série de pessoas impedir. E temos visto isso, pessoas dentro das igrejas, nós temos visto pessoas na política, nós temos visto pessoas nos meios de comunicações, e no meio de comunicação é que tem mesmo. Então, nós temos visto essas pessoas contribuindo para esses criminosos que se encontram no poder, para essas pessoas que se encontram de uma forma ou de outra mentindo para você. Então, a gente está assistindo isso todos os dias. E é de responsabilidade
de cada um rejeitar isso. Mas quando eu falo rejeitar, não é você deixar de lado. Quando eu falo rejeitar, não é que você o encoste em um local e o permita que essas pessoas estejam vivas, respirando. Não. Quando eu disse rejeitá-las, é você se posicionar, independente das condições em que essas pessoas se encontram, é se posicionar e apostar que pessoas ilibadas, pessoas de moral, pessoas que tenham responsabilidade, que tenham princípios, possam essas pessoas usar os meios que nós temos em termos constitucionais e que possam usar a inteligência, a compreensão e tenha a condição de investir essas pessoas, esses brasileiros, de força. E eles venham ser arrimos da nação. Nós precisamos desse tipo de pessoa. Não se esqueça que nós somos um povo bravo. Precisamos ser essas muralhas antes que essas pessoas possam destruir esse Brasil. O projeto dessas pessoas, me perdoe, eu vou dizer um nome que não era para dizer, essas pessoas nojentas, o projeto dela é destruir a tua família, é destruir a tua pátria, destruir a tua igreja. E as pessoas que se encontram nessas três esferas, elas estão contribuindo para isso. Tem pastores contribuindo para isso, pastores fazendo acordos. Tem membros que dizem que existe Jesus de esquerda. Tem membros que não têm noção, porque são pessoas desequilibradas, precisam de ajuda. E o que nós mais ouvimos nessas igrejas é: não, você vai se libertar, mas não libertam a si mesmo, porque é mentirosos, são canalhas, são lobos em peles de cordeiro. Vocês são aqueles que Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim. Vocês não vão levar esses bilhões que vocês têm. Esse dinheiro pertence a um povo que vocês usurparam. Vocês são enganadores. Essas pessoas estão fazendo alianças com políticos, pessoas de esquerda, pessoas que são a favor do aborto, pessoas que são a favor do furto, do roubo, não manifestam-se. E quando ocorre um furto com alguns membros dessas organizações criminosas, religiosas que nós estamos assistindo no Brasil, eles dizem: mais tem Deus para dar. Que conversa fiada! Que conversa fiada! Quando é vocês correm atrás do prejuízo, vocês põem o canudo no pescoço da pessoa e chupam o último sangue. E ainda tem coragem de dizer que, olha, essas pessoas, que não é o meu caso, é só um parênteses que nós estamos abrindo aqui, baseado no artigo 19, que é vedado a invertida da união dos estados dos municípios sobre essas quadrilhas religiosas que se instalou, o que deveria haver uma fiscalização melhor. E que o artigo 5º, mesmo que esteja declarando o estado de liberdade para você fazer o que você quer, tem que haver uma responsabilidade melhor sobre essas pessoas, porque nós estamos vendo saqueadores. Essas pessoas ainda dizem: não, é o diabo. O diabo ainda fica como culpado da safadeza, da sem-vergonhice que essas pessoas assumem à luz do dia. Olha aí, tem deles, que eu vou dizer uma coisa, tem deles, manda até matar o marido, como nós tivemos aí essa deputada. Graças a Deus essa infeliz está presa. E quanto tantos poderiam estar também de trás das grades, que é o lugar de cada safado desses que nós estamos assistindo. O Brasil acolheu essas pessoas porque nós acolhemos as ideias dos últimos tempos desses partidos de esquerda, dando força a essas quadrilhas que se instalaram no Brasil. É isso que nós estamos assistindo. É isso que nós estamos assistindo. Nós não podemos, como eu falo para pessoas inteligentes e evidente, esses que pensam um pouco, nós não podemos citar nomes, porque quando não tem um corpo, não tem crime. E quando não tem nomes, não tem a citação, não tem quem? O direcionamento. Mas como todos nós brasileiros somos pessoas extremamente inteligentes, sabemos muito bem o que ocorre no Brasil, tanto na nossa política, como nas nossas organizações criminosas religiosas, como nas nossas assembleias, nos nossos governos de estados. E a gente está assistindo isso de modo calado. Calado. A pessoa faz miséria com a nação, faz miséria, quebra o país de ponta a ponta, fechando os lockdowns. Olha,
todas as vezes que você se investe ou se levanta contra o que é certo, que é a Constituição, você atira no pé. Você já prestou atenção? Os ministros do STF deram poder aos prefeitos e aos governadores. Olha, posso falar uma palavra? Me perdoe, me desculpe, me permita. Vocês fazem essa merda em que aconteceu, empresas que quebraram de ponta a ponta, comerciantes que foram atrás de emprego, e vocês sequer fizeram alguma manobra para enxugar a máquina ao qual vocês se encontram alimentando, porque vocês precisam ser reeleitos. Mas se um povo que tem moral, um povo de verdade, um povo que não está preso a essa canalice que nós estamos vendo, um povo que possa se libertar, que possa queimar o chip. Olha, no momento em que você pensar, você queima o chip. O chip da ignorância, o chip do domínio, o chip de classe, você queima. Começa a pensar. Se você começar a pensar, você vai ver que o homem mais perigoso do mundo é o que pensa em liberdade. E veja isso, que todo preso que vai preso, mesmo que ele esteja na condição de condenado e compensando a sociedade pelo seu crime absurdo, seja ele qual for, mesmo assim ele pensa em fugir. É ou não é? Ele pensa em fugir, ele pensa em ir embora. Quando o homem livre, ilibado, justo, ele começa a pensar em liberdade, olha, não tem ninguém que segure ele. Faça isso, fuja, mas se baseie em pontos, fonte. Vou dizer uma palavra aqui. Olha, quando você bebe da água viva, você torna-se o quê? Uma fonte. Mas enquanto você não beber dessa água viva, você não se torna fonte, não. Enquanto você estiver nessas organizações criminosas, você sabe o que vai acontecer com você? Sabe? Eles vão te dar, como dizia minha mãe, caneco. Caneco é um copinho pequeno assim, sabe? Um copinho de água todo dia para você. Você sabia? É tortura se fazia antigamente. Oh, não, acorda ele, joga água na cara. É assim que eles estão fazendo com você. Você é simplesmente uma carne fresca ou carneiro fresco na mão desses lobos. E eu estou falando lobos, partidos políticos, deputados, senadores. Nós estamos vendo as organizações criminosas dentro das organizações militares, nós estamos vendo organizações criminosas em todos os lugares. Não é só não, é porque nós aceitamos essa desmoralização e essa desmontagem de tudo que é perfeito para que venhamos ter uma vida decente. Tudo isso foi plantado, foi criado, foi associado, foi arrastando e o povo acreditou nessa loucura. Eu só quero ver quando isso chegar à conta. E a conta para alguns setores está chegando. Não é o que vocês diziam, a economia fica depois? Tá aí. O que vocês vão fazer com as suas ideias brilhantes? Porque pensar e ter ideias brilhantes, eu sou categórico em dizer que vocês não pensam. Vocês não pensam. Não pensam e nem têm condições de alongar o interesse pela leitura ou pelas condições de aprender alguma coisa. Vocês vai de acordo com alguém mais ignorante que vocês, acreditam que pode dominar através da força. Não tem lugar nenhum nesse planeta que alguém tomou na força. Caíram. Me mostre só um, para que eu possa entender a imbecilidade de vocês. Porque a minha é compreender que nós podemos nos livrar de cada um de uma maneira democrática no voto.